Hoje eu vou conversar contigo sobre 10 atitudes do advogado empresarial que eu analisei nesses mais de 10 anos de carreira e que realmente fazem diferença na hora de trabalhar, na hora até de captar o cliente, de conquistar o cliente ou de manter o cliente e no próprio sucesso do trabalho do advogado. São ações, são atitudes que fazem toda a diferença na hora tanto de ser contratado quanto na hora de se manter contratado pelo teu cliente. A primeira atitude que você precisa ter é você encarar que você é um empresário. Você como advogado, seja empresarial ou não, e esse vídeo serve para qualquer área do direito, para qualquer área que você atua, você tem que encarar que você é um empreendedor. Bom, a faculdade ela nos ensina a sermos profissionais do direito, ela nos ensina a aplicar as leis, ela nos ensina muito, e eu até contrario aquelas pessoas que dizem que na faculdade a gente não aprende o que a gente precisa. A gente aprende, tudo o que a gente aprende lá a gente precisa. A questão é que nós não aprendemos tudo o que nós precisamos para sermos advogados. E se nós formos ver a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos os cargos de servidores públicos, né? Todos os cargos públicos do direito, todos delegados de polícia, eles passam por uma escola para exercerem a profissão. Nós, advogados, nós não passamos por essa escola. Porque se formos ver juízes, promotores, delegados, defensores públicos, eles passam, lógico, pela faculdade, eles são advogados, tem que ter, inclusive, alguns anos de experiência, que é exigido pelo concurso, e depois que passa no concurso, ainda passa por uma escola, para entender como que vai ser a execução daquela função. Nós, advogados, nós não passamos por uma escola para sermos advogados. Nós saímos da faculdade, passamos na OAB e agora somos advogados. E como é ser um advogado? Porque nós aprendemos a aplicar a lei, nós aprendemos a interpretar, nós aprendemos hermenêutica, nós aprendemos a processar, nós aprendemos a fazer as peças, nós aprendemos a fazer iniciais, com recursos, contestações, mas nós não sabemos como agir como advogados. O que realmente é ser um advogado? E ser um advogado, antes de mais nada, é ser um empreendedor. Nós somos um empresário. O nosso escritório é a nossa empresa. E nós só vamos obter sucesso quando nós encararmos esse escritório como a nossa empresa e nós nos reconhecermos como empreendedores. Porque os empreendedores são todos aqueles que fazem diferença na sociedade com o seu serviço, o seu produto. E nós fazemos muita diferença nesse sentido. Então, a primeira atitude que você precisa ter para ser um bom advogado empresarial é se reconhecer como um empreendedor e reconhecer o seu escritório como um empreendimento. E nesse sentido, você vai se aproximar muito do seu cliente, que é um empreendedor. Você vai se aproximar muito das dificuldades que ele passa e vai saber efetivamente o que fazer por ele. E nesse aspecto, nós precisamos então aprender a segunda atitude que nós precisamos ter como bons advogados empresariais, que é saber como que se abre uma empresa. Você sabe como que se abre uma empresa? Ou você sabe exclusivamente como se faz um contrato social? Ou você sabe exclusivamente como se faz uma assembleia de sócios, uma fusão, uma incorporação, ou até só sabe da finaleira, né? Quando a empresa já não tem mais o que ser feito, que sabe da recuperação judicial, sabe lidar com uma falência e o encerramento da empresa. Você sabe lidar com os processos trabalhistas, mas não sabe como evitá-los, ou como, antes de evitá-los, você precisa saber como contribuir para a boa relação da empresa com o seu funcionário. Então, antes de mais nada, depois que você encara a realidade que você é um empreendedor e o seu escritório é uma empresa, você tem que saber como que se abre as empresas. Como que é o passo a passo, a burocracia que o teu cliente vai enfrentar para abrir e para manter uma empresa. Os enquadramentos tributários, enquadramento de porte, enquadramento societário, que geralmente os problemas advêm da bagunça, da confusão que existe entre esses enquadramentos. Então, saber como que se abre uma empresa não é exclusivamente saber o direito empresarial. Porque com o direito empresarial tu não abre empresa nenhuma. Tu não vai fazer nascer uma empresa. Muito pelo contrário, você vai ficar perdido. Então,
a segunda atitude que um advogado empresarial precisa ter é saber como que abre uma empresa, saber dos passo a passos. Quando um cliente chegar e te perguntar assim, quanto tempo será que leva para abrir uma empresa, mais ou menos quanto custa, o meu setor é esse, eu sei que eu vou precisar de cumprir alguns requisitos, porque, sei lá, é um restaurante que precisa de vigilância sanitária, enfim. Você tem que saber dar um norte para ele, por onde começar e mais ou menos como que isso funciona. Isso é uma atitude de advogado empresarial, porque o direito empresarial ele é apenas uma parte da empresa e ele tem que se harmonizar com todas as partes da empresa. E para te saber como fazer a tua assessoria jurídica se harmonizar com todos os setores da empresa, você tem que saber quais são eles e como que nasce uma empresa. A terceira atitude de um advogado empresarial é buscar conhecimentos fora do direito empresarial. É se interessar por assuntos empresariais, se interessar por venda, por marketing, por controle de estoque, se interessar por satisfação do consumidor, satisfação do cliente, os setores da indústria, como que está a economia, se interessar por esses assuntos que realmente impactam na administração de uma empresa. E eu não estou falando de fazer a busca desses conhecimentos naqueles sites que emitem opiniões sobre a situação econômica do país, como que os políticos devem agir, nada disso. Estou falando sobre economia, de verdade. Qual é a indústria que está se alavancando, qual é a indústria que está sofrendo um impacto, e o que o teu cliente pode fazer para se adequar às situações atuais e prosperar. Porque, na verdade, os impactos de uma crise econômica, eles só são sofridos por aquelas empresas que não estão nem atentas ao que está acontecendo na economia. Porque os sinais das consequências dessa crise econômica, eles já vêm muito antes. As coisas já vêm se encaminhando, nada acontece da noite para o dia. E se você consegue acompanhar isso, você vai conseguir dar uma assessoria muito melhor. E o mais importante é preservar o teu negócio também. Então, a atitude de conhecer essas questões mais empresariais de fora do direito empresarial, que realmente impactam na administração de uma empresa, é fundamental para o êxito do advogado empresarial. A quarta atitude do advogado empresarial é buscar conhecimentos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre formação pessoal. E eu estou falando aqui sobre autoconhecimento das suas capacidades, quais são as tuas fraquezas, o que você precisa buscar e o teu fortalecimento pessoal para enfrentar as dificuldades. Porque nós, advogados, nós lidamos constantemente com conflitos entre pessoas. Ou tentando evitar esses conflitos entre as pessoas. E para a gente evitar, a gente tem que saber que eles existem. Então a gente está sempre buscando o que pode dar problema. Nós estamos sempre girando em torno de problemas, em torno de obstáculos, em torno dos desafios que os empresários têm que superar. E nesse ponto, nós como pessoas, como seres humanos, nós temos que estar preparados para enfrentar essa situação. E os empresários de sucesso mesmo, aqueles que buscam o sucesso ou que já alcançaram algum nível de sucesso dentro da sua área, eles colocam muito em prática essas ferramentas de desenvolvimento pessoal. E aí, se você for buscar na literatura, tem muita literatura boa em relação a isso. E o advogado empresarial, não só por trabalhar na área empresarial, mas por ser um empreendedor, precisa desenvolver essas habilidades, precisa usar essas ferramentas para fazer não só a sua empresa crescer, mas você crescer, porque uma coisa está ligada à outra. E se você for ver aí, tem outros vídeos aí que eu falo especificamente sobre esse assunto, mas se nós estamos lidando com pequenos empreendimentos, empresas de pequeno porte, microempresários, empresas de médio porte, a gente vai ver que o empreendedor ele se confunde muito com o empreendimento. E o advogado, ele também se confunde muito com o escritório. E nesse ponto, nós temos que nos desenvolvermos para poder desenvolver os nossos negócios também. Então, essa é uma atitude fundamental para o êxito da advocacia empresarial. E daí vem a quinta atitude do advogado empresarial: saber vender-se. Sim, você tem que saber técnicas de venda, você tem que saber se vender. Porque, na verdade, quando a gente fala de vendas, muitas pessoas têm muitos preconceitos em relação a isso. Como se venda fosse algo que qualquer um pudesse desenvolver, porque seria desenvolvido por alguém que não tem conhecimento específico sobre algum assunto, então ele vai ser vendedor. E pelo contrário, saber vender o seu produto, o seu serviço é fundamental para o êxito do teu negócio. E você como advogado, como empreendedor, o teu escritório como uma empresa, tem que saber vender os seus serviços.
Aí você vai me dizer que o Código de Ética da OAB, ele restringe muito a prática da propaganda, do advogado, enfim. Mas é possível fazer sim, respeitando o Código de Ética da OAB. É só aliar as situações. Até porque, né, gente, nós somos uma das poucas categorias de profissionais que nós temos uma tabela de preço. Quer coisa mais vendível do que algo que tem uma tabela de preços? Nós temos uma tabela de preços. A OAB deveria estampar, sinceramente, e aqui é uma reivindicação até que eu faço, a OAB deveria estampar essa tabela de honorários em tudo que é lugar para todo mundo ver, para saber o quanto vale o trabalho de um advogado. E aí eu acho que a nossa concorrência seria muito mais leal entre os advogados, porque muita gente pratica preços inferiores, presta um serviço medíocre e ainda atrapalha, né, os bons advogados de exercerem a profissão e mancha a nossa reputação. Então, uma coisa leva a outra. Enfim, nós temos uma tabela. Se nós temos uma tabela, nós temos valor. Se nós temos valor, nós temos que saber vender esse valor. Nós temos que saber colocar para as pessoas o que nós fazemos. E nessa de vender-se, a gente também tem que saber um pouco sobre marketing digital, a gente tem que saber como fazer essa propaganda, como nos posicionarmos, tanto nas redes como fisicamente, na sociedade, enfim. As pessoas têm que saber o que a gente faz, né? Geralmente, você tira a carteirinha da OAB, sou advogado, pronto, tá aqui minha propaganda, eu sou advogado. Ninguém sabe o que tu faz. Advogado processa, o senso comum acredita nisso. Eu tô cada vez mais fugindo de processo judicial. Eu tô entrando, não sei se estou entrando com um processo judicial por mês, por desnecessidade, por atuar exclusivamente, quase exclusivamente, na área extrajudicial, que não é só muito mais lucrativa, como muito mais efetiva. O que eu faço hoje gera resultados para o meu cliente hoje, e não daqui de 5, 10, 15 anos, como eu tenho processos rodando aí há mais de 10 anos. Desde que eu me formei, eu tenho processos que até agora não terminaram. Então, a gente tem que contar para os clientes o que a gente faz. E advogado empresarial geralmente não atua muito em processos judiciais, tirando aqueles que se especializam em recuperação judicial, né? A gente não se especializa tanto em processos judiciais. Mas enfim, e aí, o que a gente faz? O que você vai vender? Quais são os teus produtos? Quais são os serviços que tu vai vender? Né? As pessoas têm que saber o que é. E para isso você tem que aprender técnicas de venda. Técnicas de vendas não é aquela coisa de passar a perna em alguém, enganar, porque esses preconceitos existem, né? Porque o vendedor, ele engana, ele vende aquilo que a pessoa não precisa, ou ele cobra um preço maior do que o produto ou o serviço vale. Muito pelo contrário, os bons vendedores são aqueles que educam o consumidor e, inclusive, quando o produto ou o serviço não serve para resolver o problema que o consumidor tem, ele ser leal o suficiente para falar isso e não fazer a venda. Porque ele vai preservar a sua integridade, o seu nome. E quando a pessoa precisar daquilo que ele vende ou procurar uma indicação, o que ele falar vai ser levado a sério, porque são pessoas sérias. Então, aprender a vender-se é importantíssimo para o advogado, tanto empresarial como de qualquer outra área. E a sexta atitude que precisamos ter enquanto advogados empresariais: sairmos do juridiquês, como a gente diz, né? Sairmos daquela... toda a resposta que a gente vai dar é praticamente um TCC da faculdade, né? Junta a Constituição Federal, lei, jurisprudência, súmula, e por causa de tudo isso eu lhe respondo isso. O cliente, ele quer só a resposta. Você vai ter que fazer várias pesquisas para dar uma resposta, indicar um caminho ou colocar os riscos de uma decisão que o empresário tá precisando tomar? Sim, você vai ter que fazer essas buscas, mas ele quer a linguagem simples. Quer ver um exemplo? Quando começou a pandemia, contratos de aluguel, uma coisa assim que virou um problema na área empresarial, porque afinal muito comércio teve que ficar fechado, shoppings fechou, tudo fechou, só ficou serviços essenciais. E aí eu vou ficar um mês parado e vou pagar o mesmo aluguel, sendo que é um aluguel comercial, né? E aí deu maior confusão. Como que tu vai conversar com teu cliente? Você tem duas maneiras, né? Eu, pelo menos, eu tentei ensaiar até essa linguagem que eu ia usar. Você chega pro seu cliente e diz o quê? Que o contrato, ele é regido pelo princípio do pacta sunt servandi, né? E que então o direito à propriedade, ele precisa ser preservado. E que aquele contrato, ele tem uma força legal entre as partes.
e, portanto, ele precisa ser cumprido. Essa seria, se você for para a lei, é essa a explicação que você daria para o seu cliente. O que o seu cliente entende? Nada. Tirando a parte que no final tu disse que ele não vai poder discutir o contrato, o resto ele não entendeu nada. O motivo por isso, ninguém entendeu. Você que é advogado, pode ser que tenha entendido, né? Porque eu falei até em latim agora. Mas, se tiver alguém que não seja advogado, entendeu quase nada, né? Porque esses aspectos são bem jurídicos. Agora, para o teu cliente, o que precisa acontecer? Olha, o contrato de aluguel é um contrato que faz uma lei entre as partes. Então, tudo que foi escrito aqui e que vocês assinaram por livre e espontânea vontade, ninguém ameaçou vocês, é lei, você tem que cumprir. Por quê? Porque o proprietário do imóvel, ele tem o direito à propriedade dele. Imagina você, dono de uma propriedade alugada, passando por uma crise financeira e você não vai ter aquele aluguel. Você tem direito àquela propriedade. Então que a pessoa saia de lá e eu alugo para outra pessoa que possa me pagar, né? Então, você tem que explicar dessa maneira. Olha, tem o direito à propriedade, tem a força do contrato de aluguel que é totalmente lícita, não teve nenhuma legislação que saiu até agora, por mais que tenha tido muito fake news na internet dizendo que você não precisa pagar o aluguel, que você pode ficar lá, não tem nenhuma lei em vigor e até hoje não entrou em vigor. A única coisa que teve, e que por acaso hoje é dia 1º de novembro, que eu posso afirmar é que até 2 dias atrás não poderia acontecer o despejo liminar, ou seja, aquele despejo que é feito no início do processo e não depois da sentença. Então você pode explicar para o seu cliente, olha, juridicamente é isso, porém nós podemos entrar em acordo com o proprietário, com o locador. Olha, explicar a situação, ver qual é a compreensão dele sobre isso e fazer uma proposta factível e que respeite o direito à propriedade dele. Ou seja, nós vamos tentar resolver os teus problemas porque você não está conseguindo pagar, porém, nós vamos demonstrar para esse proprietário que nós também respeitamos a condição dele dentro do contrato. E aí nós podemos chegar em um acordo. Podemos, quem sabe, parcelar, podemos fazer um desconto para pagar depois, né? Olha, metade do valor do aluguel e depois, a partir de determinado mês, eu começo a pagar o que eu deixei de pagar. Teve proprietário que simplesmente deu 30% de desconto. Ó, 30% de desconto você pode me pagar em vez do dia 5, no dia 15. Fiz vários acordos nesse sentido, alterando datas, tirando um pouquinho do valor e o contrato se manteve. Mas o que aconteceu? Comunicação, né? Uma coisa importantíssima. Mas, durante todo o tempo, evitando o juridiquês. Cara, o cliente empresarial, ele quer soluções rápidas, porque a empresa está sofrendo com determinado problema, ou está na iminência de sofrer, ou ele quer crescer o negócio e não quer deixar nenhum furo para trás. Então nós temos que dar soluções. Se nós vamos fazer grandes pesquisas e num determinado momento apresentar para ele, para justificar todo o nosso trabalho, enfim, que é importante fazer, porque às vezes eu acho que sai tudo da cabeça da gente, que a gente não pesquisa em lugar nenhum, que a gente às vezes não perde horas tentando entender, juntar o quebra-cabeça da lei disso, da lei daquilo, para ver se ele pode ou não fazer determinada coisa. É importante, mas na hora de resolver um problema, mantenha uma linguagem simples com o teu cliente. Né? Isso é fundamental para fazer a advocacia dar certo, é que o teu cliente também te entenda. E disso decorre a 7ª atitude do advogado empresarial. Se colocando nessa linguagem simples, eu não diria muito simples não, porque empresário entende muita coisa, mas se colocando nessa linguagem mais efetiva, que realmente dê resultados, né? Preocupado com o resultado e não em mostrar um conhecimento, o notório saber jurídico e conduta moral ilibada, vem a 7ª atitude do advogado, que é se colocar em pé de igualdade com o cliente empresarial. Mostrar para ele que você sabe quais são as dificuldades que ele está passando e de que forma o teu conhecimento jurídico pode contribuir para aquele momento, pode contribuir para que aquele momento não se repita, pode contribuir para que aquelas dificuldades que ele já enfrentou no passado, a partir de agora não aconteçam mais. Por quê? Porque você sabe como é empreender. E quando você dá alguma orientação jurídica, olha, não dá para fazer assim porque é contra a lei, porque enfim, né? Você vai ter problemas e tudo mais. Ele vai te dizer assim, poxa, mas agora eu não consigo fazer isso.
Tá, então vamos sentar e vamos colocar um prazo para implementar toda essa legalização na empresa, digamos assim. Já fiz muito disso. Ele não pode de uma hora para outra começar a colocar tudo dentro da folha de pagamento e ficar todo redondinho. Eu digo, bom, mas em 60 dias você consegue? Você consegue agora começar um planejamento, né? Destinar os valores necessários, começar a pagar tudo em dia, e em 60 dias a empresa está redonda e nós sairmos dessa situação de algumas ilegalidades, de alguns problemas, porque isso vai estourar no futuro. Então você está mostrando para ele que é possível e ele sabe o risco que ele está correndo, que esse período aí ele está, né, correndo riscos de demandas trabalhistas, seja lá em que área for da empresa, mas que aquilo ali, se ele se compromete a colocar um fim naquela situação, ele precisa daquele prazo. E aí, por quê? Porque você entende qual é a situação dele. Porque você também é um empresário, que se você tivesse que implementar algo que impactasse tanto na contabilidade da empresa, você também precisaria de um prazo. Então, se colocar em pé de igualdade com o empresário no sentido de que você sabe o que é empreender, de que você sabe como é empreender e como é difícil empreender, você vai, com certeza, manter esse cliente por um longo período, porque aí o trabalho vai ser sempre muito mais efetivo. E a oitava atitude do advogado empresarial: manter-se em constante organização. Parece bobagem, parece que eu tô querendo mandar dentro do escritório de vocês dizer que as coisas têm que estar arrumadinhas, organizadinhas. Mas a organização é no sentido até tecnológico, né? De trazer tudo digitalizado, tudo organizado. Por quê? Porque se nós formos falar de uma advocacia mais contenciosa, nós vamos ter sempre aqueles inúmeros serviços de organização do contencioso, de controle do contencioso, né? Nós vamos ter aqueles inúmeros programas adaptáveis ao teu contencioso, e toda a documentação que você tem sobre o seu cliente vai para dentro de um processo. E agora com o processo eletrônico, então você acessa a hora que quer, baixa a hora que quer, tem sempre os documentos à disposição. Trabalhar com contencioso, a organização é meio que imposta pelo Poder Judiciário, né? Pelo Código de Processo Civil, pelo Código de Processo Penal. Você tem a lei processual meio que impondo uma organização. Já quando você vai para a área do direito empresarial, que você não atua no contencioso assim com uma alta demanda, você vai ver que organização de documentos é uma coisa mais complexa do que simplesmente listar número de processos e colocar o prazo que você tem que cumprir. Com certeza é muito mais complexa que isso. Então, uma atitude que você tem que ter é estabelecer a tua cultura organizacional dentro do teu escritório e atuar e cobrar, seja lá dos estagiários, associados, seja o que for, e até mesmo do seu cliente, que aquela organização, aquele sistema tem que ser seguido. Porque senão daqui a pouco você vai perder o controle do que você está fazendo para o cliente. E daí, se você perder o controle, você pode cobrar honorários para mais, para menos. Isso é antiprofissional, completamente antiprofissional. Então, uma atitude do advogado empresarial é estar sempre primando pela organização daquela documentação, né? Não só sua, como dos seus clientes, como que essa documentação entra, como que essa documentação sai. E estar em constante revisão disso. Certo? Então, essa é uma dica bem importante que depois, quando você for colocar em prática, você vai ver, poxa, parece bobagem, mas faz todo sentido. E a nona atitude, que eu já comentei um pouquinho antes, é primar pela comunicação. Por que isso é tão importante na advocacia empresarial? Porque, como eu disse, a empresa ela é muito maior que o direito empresarial. A empresa é muito maior que a assessoria. A assessoria, ela entra, né? Ela entra dentro desse universo empresarial. E às vezes você entra pela primeira vez, porque a empresa nunca se preocupou em ter uma assessoria constante. E aí, como que você vai entrar nessa engrenagem? A comunicação aí ela é muito importante, porque você vai ter que se atentar para vários detalhes dentro da empresa. E se essa comunicação não considerar todos esses pontos, algumas coisas vão ficando de fora. Você trata de um assunto sem se importar com o outro, você trata de uma questão do consumidor sem se preocupar com o comercial, bom, algumas orientações tuas para evitar demandas de consumidor pode impactar diretamente no setor comercial, pode impactar inclusive nos contratos com os fornecedores, por exemplo.
tá? Então as comunicações elas têm que ser muito claras, muito transparentes, e tudo o que você tratar com a empresa, ela fica registrada de alguma forma. Você tem que escolher a melhor forma. Mas, por exemplo, quando eu faço reuniões, eu faço as reuniões com os clientes, né? E eu mando logo em seguida. O cliente sai pela porta, ou agora estamos fazendo muito por videoconferência, desliga a reunião, manda um e-mail e narra tudo o que aconteceu. A reunião, foi tratado isso, isso e isso, e nós acertamos que será feito isso, isso, isso e aquele outro. Não precisa ser muito extenso, tá? Mas os pontos principais, o que cada um ficou comprometido a fazer. Porque na área de direito empresarial, né, tratando com empresa, tratando com o empreendedor ele também tem que ter a sua parcela de participação na implementação do que a gente sugere, do que a gente orienta. Então, nessa ata, digamos, que eu faço pós-reunião por e-mail, já fica estabelecido ali. E às vezes, quando até esquece de alguma coisa, ou o cliente teve uma outra ideia logo depois que ele saiu da reunião, ele já complementa no retorno do e-mail. E aquilo fica tudo muito mais palpável, muito mais concreto. Porque parece que termina a reunião e aquilo fica meio no ar, né? As pessoas demoram para, não, mas eu tenho que tomar determinadas atitudes, eu tenho que fazer determinados documentos. Então ali tu já faz a engrenagem continuar girando. Então a comunicação aí é fundamental. E diante de tudo isso, a 10ª atitude que o advogado empresarial precisa ter é colocar constantemente para o seu cliente que a preocupação dele é dar lucro e não ser mais uma conta para pagar no final do mês. Porque se você for ver assim, aquele advogado que acha que simplesmente vai lá e vai prestar assessoria e sair da empresa, que não se preocupa em conhecer o resto da empresa, que não se preocupa com o setor que a empresa atua, enfim, ele vai lá para prestar um serviço geralmente para resolver um problema, então você vira o quê? Você vira um passivo, você vira uma conta para pagar. Já quando você realmente faz diferença, quando você faz todos os setores da empresa se integrarem dentro de um contrato que vai efetivamente acontecer, né, que vai efetivamente proteger a empresa, que aquilo causa um impacto dentro da empresa, um regulamento interno que você faz, ou que você revisa, ou que você faz, que você implementa, e que ele é colocado em prática de uma forma muito mais ampla, que todos participam, isso tudo gera o quê? Nossa, se não fosse o advogado, se não fosse o doutor, se não fosse a doutora, as coisas não estariam acontecendo dessa forma. Os seus honorários vão ser o quê? Um investimento para a empresa, porque você realmente está fazendo a diferença naquela situação, naquela empresa. Ela está se sentindo muito mais organizada, ela está se sentindo muito mais apta a continuar, ela está sentindo que todas as suas decisões dali para frente, elas são tomadas com segurança, com legalidade, não vai ficar nenhum furo para trás. Então, os teus honorários vão virar um investimento e não um passivo, e não mais uma conta, e não aquela coisa chata. Ai, resolveu um problema, eu tive que contratar um advogado. Daí tu vira assim, ó, tu vira aquela pessoa que contribui, aquele parceiro de negócios. Então, sobre as atitudes dos advogados empresariais, era isso que eu tinha para falar, e você está pronto para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tela.